Tá vindo aí? Tô ouvindo. Não tá joia. Então a gente vai fazer uma apresentação aqui das duas. Eu tô vendo que tem pais aqui que eu conheço, né? Deve ter pais também aí que você conhece aí da sua região. Então, meu nome é Adriana Ramires, eu sou psicopedagoga clínica, eu atendo aqui em Araçatuba, tá? A minha formação é na área de matemática, então tenho a graduação em matemática, especialização em psicopedagogia clínica institucional. Eu fiz um mestrado na área de educação matemática, especialização na área de tecnologias e várias especializações na área da educação. Então, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre TDAH, que é um assunto muito discutido, muitos pais fazem várias perguntas, tá? Então a gente já vai iniciar. E aí agora a Aline vai se apresentar também para vocês. Ok. Ó, Adri, o pessoal comentou aqui que não estavam vendo a minha cabeça. Quero saber se agora estão me vendo corretamente e me ouvindo bem. Nós estamos fazendo os ajustes técnicos, né? Pessoal, dá um joinha aí se estão me vendo bem. Ó, o pessoal falando que a gente tá linda, Adri. Ó, Eu tô te vendo super bem aqui, tá tudo certinho aqui para mim. aí, agora sim, muito bem. Ok, então. Um beijo já, né, para as minhas amigas, meus amigos que estão entrando. Que alegria, né, saber que vocês estão prestigiando a nossa live, ok? Então, agora eu quero me apresentar para os seus seguidores, né? Meu nome é Aline, eu sou psicopedagoga clínica e institucional, ok? Estou agora atendendo há um ano, aqui na clínica. E também sou pós-graduada em alfabetização e letramento. Eu optei, né, em me aperfeiçoar, me especializar na área da alfabetização dentro da clínica psicopedagógica, ok? Agora com Bom, você, Dri. então vamos lá, gente. Bom, então primeiro a gente vai traduzir esse termo que nós utilizamos, né? Que se chama TDAH. Bom, então assim, há um tempo atrás não se utilizava esse termo TDAH. O que se utilizava dentro do nosso manual de diagnóstico, ainda na quarta versão, na terceira versão, se não me engano, era déficit de atenção. Então, se falava DDA, ou tinham vários outros nomes, existiam vários outros nomes que eram utilizados quando a criança tinha uma dificuldade na área da atenção. Mas hoje a gente trabalha com o manual DSM-5, que é uma versão americana, né, a última versão que a gente está trabalhando, e ela juntou, né, duas situações, dois diagnósticos em um nome só. Então, TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Então, assim, só para a gente ter uma noção geral, o TDAH é um transtorno neurobiológico com grande participação genética. Então, o que significa isso? Que quando se chega a um diagnóstico de que uma criança tem TDAH, a gente pode procurar na família, lá na raiz, na árvore, que provavelmente tem alguma pessoa, um primo, os pais, ou um tio, que tenha, os avós, que tenha TDAH também. E que possa ser que essa pessoa também não tenha chegado a um diagnóstico, tá? Mas grande parte das crianças que têm TDAH, tá? É por uma participação genética, tá bom? Então vamos lá. Existem dois tipos de TDAH. Então, assim, o foco do TDAH significa que a criança ela tem dificuldade com a atenção. E aí nós temos dois tipos. Nós vamos ter o tipo desatento, que é aquele tipo que ele é menos perceptível em sala de aula, ele é menos perceptível para os pais, porque a criança ela é um pouquinho mais quieta, então ela tem dificuldade
em se concentrar. E aí a gente vai ter várias características que a gente vai falar depois. E dentro do manual, cada um desses diagnósticos, eles têm um código. Ou a gente usa o DSM, mas em outras ocasiões, vocês provavelmente já ouviram falar em CID, né? Que é o código, ou seja, um número que tem um determinado nome de uma doença. Então, no nosso caso, a gente utilizaria para TDAH o código F90, tá? Então, quando um neurologista ou um neuropediatra chega nesse diagnóstico, ele vai colocar, né, nesse documento o código F90. O F90 seria para o TDAH desatento, tá? Que seria aquela criança que ela é mais quietinha, ela não é tão agitada, né? Mas ela tem dificuldade em se concentrar, em prestar atenção em detalhes. No caso, se essa criança não é do tipo desatenta, ela é do tipo hiperativa e impulsiva. Então, aí o código é o F90.1, que já é do tipo hiperativo, que é aquela criança que é muito agitada, ela é hiperativa. E ser hiperativo significa trabalhar bastante com a coordenação motora. A parte motora, ela está bem ativa, que significa andar bastante, correr bastante, pular. Então, todo esse movimento, né, a questão motora, é o que vai indicar a hiperatividade e também tem a impulsividade, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E existe também o F... Oi? Não, ok. Odri, eu só quero te interromper um pouquinho, só para o pessoal tá comentando aqui, só para esclarecer o seguinte, né? A proposta da nossa live era de perguntas e respostas, né? Então, para quem está chegando agora, só para vocês entenderem, nós fizemos o roteiro da nossa live baseado nas perguntas que nós recebemos, ok? Então, se você mandou mensagem no meu privado ou para a Adri, né, no Instagram ou no WhatsApp, nas redes sociais, as suas perguntinhas estão aqui já conosco e ao decorrer da live nós vamos responder essas perguntinhas, ok? Então, quero também agradecer o pessoal que interagiu antecipadamente com a gente. Nós tivemos um feedback bem legal dessa live, né, de perguntas e respostas. Então, para quem está chegando agora, o que a Adri está falando, ela já está fazendo uma dissertação do que é o TDAH, né, que é esse transtorno que ela está explicando, tá bom? É isso aí, Adri, pode continuar. Então tá. E aí, o último código que o neurologista ou neuropediatra utiliza seria o F90.2, que seria a combinação desses dois tipos. Então, pode existir uma criança que em alguns momentos ela está quietinha, mas ela está desatenta, ou em alguns momentos ela oscila, em alguns momentos ela é hiperativa e pode ter junto a impulsividade também. Tá joia? Isso que a gente falou agora é o que responde a pergunta o que é TDAH, tá? A gente recebeu aqui. O que se entende, então, por atividade é o aumento da atividade hiperativa. A criança hiperativa, ela é inquieta e ela está praticamente então, assim, como essa criança se comporta na escola, como ela se comporta em casa. Então, assim, a gente tem criança que tem dificuldade de fazer atividade sentada, então ela quer fazer atividade em pé, ela corre muito, ela brinca muito. Então, assim, qual foi a pergunta que a gente recebeu ontem, que foi uma bacana? Toda ativa, ela tem TDAH? Então, a resposta é não. Por quê? Porque existem crianças que são hiperativas. Dri, Oi. Tá me ouvindo bem? Agora eu tô te ouvindo. Dri? Tô te ouvindo. O pessoal tá comentando aqui, Dri, que tá cortando o áudio
seu áudio está cortando e a sua imagem está falhando também. Agora tá melhor? Você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Então tá. Então vou continuar aqui então. A gente estava falando da pergunta que a gente recebeu, né? Se toda criança hiperativa, se ela tem TDAH. Então, assim, a resposta é não, né? Então, mas como que eu vou saber se meu filho ele é hiperativo e tem TDAH ou se ele não tem TDAH? Bom, então assim, primeiro que é natural que toda criança brinque muito e seja muito ativa. Isso é normal, tá? Então, se você for lá na escola durante o recreio, você vai ver que eles estão correndo para lá e para cá, eles estão brincando, eles estão subindo no balanço, eles estão brincando. O tempo todo eles estão brincando. Mas no momento em que recreio, agora nós vamos entrar para a sala de aula, e nós vamos sentar e aí ela começa, né, a aula dela, a criança precisa se concentrar, tá? Então, quando a criança volta para a sala de aula, ela senta, ela se concentra e ela aprende, então significa que não tem problema nenhum. A questão do TDAH, ela vai prejudicar a criança na questão social, na questão da aprendizagem. Então, o TDAH, ele vai atrapalhar esse momento dela que ela precisa de concentração e de atenção. Automaticamente, ela vai ser prejudicada na aprendizagem e em outras questões também. Então, não é porque a criança ela é muito agitada, ela brinca muito, que ela tem TDAH. Tá joia? Por outro lado, tem... Oi? Tá certo, entendi. Entendemos, né, o que você está falando. Apesar que o áudio ainda está cortando um pouco, tá, Adri? Então, se você puder falar um pouco mais pausado, acredito que vai ajudar, tá bom? Tá joia, então. Aline, tem mais pergunta aí pra gente responder? Temos várias perguntas aqui, ó, no nosso roteiro. Você falou um pouco aí da impulsividade, né? E então o pessoal pediu para explicar o que seria essa impulsividade dentro do TDAH, do transtorno, né? Bom, a impulsividade é uma deficiência que ela tem no controle do impulso. Então, por exemplo, ela não consegue respeitar a fila, ela não. Deixa eu falar mais devagar. Ela não consegue respeitar a fila, ela não consegue esperar a vez dela, ela não consegue esperar alguém que esteja conversando a vez dela para ela falar, ela acaba entrando em outras conversas. Então, assim, ela tem essa impulsividade, esse agir antes de pensar. Então, antes que ela pense e planeje uma ação, ela já agiu, ela já teve alguma reação. Então, isso é a impulsividade. É como se fosse uma resposta imediata, uma resposta automática, tá? Então, assim, a impulsividade da criança, além dela ter agitação, ela pode ter junto essa impulsividade, tudo bem? E aí, qual seria... Teve uma outra pergunta também, que foi assim, mas se a criança é desatenta, ela também tem TDAH? Então, o que a gente precisa entender é que TDAH significa a criança ela ser prejudicada na aprendizagem e na questão social. Então, mesmo que ela seja muito quietinha, e que é o caso desatento é o que é mais difícil da gente identificar, porque os professores, a criança está quietinha, então ela não está dando muito trabalho, ela não está chamando muito a atenção dos pais, não está chamando muita atenção dos professores, então está tudo bem. Mas seria aquela criança que, assim, na linguagem popular, a gente diria assim, passou um passarinho, ela perde a atenção e vai ficar olhando para o passarinho, entendeu? Caiu uma folha de ela já deixa de se concentrar naquilo que ela estava falando, que ela estava fazendo, e já vai olhar para o lado. É uma criança esquecida, é uma criança que não presta atenção em detalhes. Se você pedir para ela ir buscar várias coisas, ela vai esquecer de alguma coisa. Então, isso é o que está ligado à criança desatenta.
tá? Mas não quer dizer que a criança que é muito quietinha seja desatenta. Porque a criança pode ser quietinha, mas ela pode ter uma aprendizagem normal e a questão social normal e não apresentar essas características também. Muito bem, Dri. Ó, uma outra pergunta que até assim acontece muito aqui comigo, né, é a respeito da idade, né, do diagnóstico e tudo. Porque quando a família, né, nos procura, no caso, se procura um profissional da área da educação, eles precisam de ajuda. Eu costumo dizer aqui o seguinte: parabéns, né, aos pais que têm essa preocupação, que procuram ajuda, porque quanto mais cedo, né, for diagnosticado, melhor é o desenvolvimento dessa terapia com a criança. Então, uma das perguntas também que a gente recebeu é em relação à idade. Em que idade começa o TDAH? Tem limite de idade? As crianças menores, 2, 3, 4 aninhos, elas podem já ser diagnosticadas com TDAH, Adri? Mais uma perguntinha que a gente recebeu aqui. Bom, então vamos lá. O TDAH não é um transtorno que se adquire enquanto adulto ou que se adquire na adolescência. O TDAH, por ser uma questão hereditária, pode ser percebida lá enquanto adulto, né? Às vezes eu atendo alguns pais aqui e aí os pais começam a responder, né, ao nosso questionário e aí de repente eles se identificam, nossa, eu acho que eu tenho TDAH também. Mas assim, você pode identificar isso enquanto adulto, mas não quer dizer que você passou a ter esse transtorno enquanto adulto, né? Porque se você for fazendo um levantamento histórico, você vai perceber que lá na infância você já tinha esse comportamento. Você pode perguntar para os pais e você vai perceber que esse comportamento já vinha desde a infância. Então, assim, o diagnóstico, a avaliação, ela tem que ser feita o mais cedo possível. Assim que você percebeu que seu filho está apresentando dificuldades escolares, dificuldades sociais, né, uma extrema agitação, precisa fazer uma avaliação, sim. Então, assim, pode ser que você consiga perceber na adolescência ou enquanto adulto, mas ele não é um transtorno que só vai acontecer lá quando é adulto, só na adolescência, né? Quem na verdade, já nasce com um transtorno. Então, não é um transtorno, não é algo adquirido, é algo que você já nasce com o TDAH. Muito bem. A Indri, a próxima pergunta aqui, ela vai casar com essa anterior. E a pessoa perguntou assim: quais são os recursos para tratar o TDAH? Ou seja, né, a criança que tem o TDAH, quais são os recursos? Aí onde a gente entra, né, Dri? Então, só complementando a pergunta anterior, é que além de ser hereditário, né, ele tem uma quantidade, a chance durante a gestação, se a mãe utilizar drogas ilícitas, isso pode fazer com que a criança nasça com TDAH. Então, tem uma pesquisa que aponta que se a mãe utilizou drogas ilícitas na gestação, essa criança tem 90% de chance de nascer com TDAH. Tá joia? Então, era isso que eu queria complementar da pergunta anterior. Eu tinha outra informação também, mas agora foi, daqui a pouco ela volta de novo. Como é feita a avaliação para se chegar nesse diagnóstico? Bom, então, primeiro que a avaliação, ela é feita por uma equipe multidisciplinar. Então, provavelmente, a criança precisa passar por uma avaliação psicológica, por uma avaliação neurológica, também passa pela psicopedagoga, também, em alguns casos, pode passar pela fono também. Mas nós aqui, nós pedimos um relatório escolar também. Então, nós temos que considerar essa criança em vários locais e fazer essa comparação desse comportamento, como ela se comporta na escola, em casa, em ambientes sociais, tá? Então, nós utilizamos
Eu até imprimi aqui para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Ah, não estou achando aqui. Eu imprimi, vou ver se eu consigo pegar aqui para mostrar para vocês. Até o final da live eu mostro para vocês. Um documento que se chama Snap 4. Então, o que é o Snap 4? É um questionário que nós aplicamos. Aqui eu utilizo, eu imprimo 2 cópias. Então, uma cópia eu entrego para os pais preencherem, e que são 18 perguntas, e uma cópia ele vai levar para a escola também preencher as mesmas 18 perguntas, para a gente fazer um comparativo desse comportamento, como ele é em casa e como ele é na escola. Então, não se chega a um diagnóstico de TDAH por exame de sangue, não se chega a um diagnóstico por exame de imagem, é um exame clínico. Então, são perguntas que são feitas para os pais, para a escola, e aí a psicopedagoga vai fazer essa avaliação, né, como ele se comporta na clínica, a psicóloga também vai fazer essa avaliação, e a gente une todos esses documentos para que o neuropediatra, então nós, aqui em Araçatuba, nós temos vários neuropediatras que atendem, em algumas cidades, quando não tem o neuropediatra, a gente caminha para o neurologista, e ele vai unir todas essas informações para chegar no diagnóstico. Entretanto, lá no DSM-5, ele apresenta, ele lista 9 comportamentos. Então, se a criança for confirmada em pelo menos 6 comportamentos, aí se chega ao diagnóstico de TDAH do tipo desatento. Aí existe mais 9 perguntinhas para o tipo hiperativo. Se ela confirma, então aí o neuro vai chegar no diagnóstico de que ela é TDAH do tipo hiperativa. Dri, Tô te ouvindo, manda a próxima aí. ok. Eu imprimi aqui o Snap 4, né? Só para o pessoal ver como que é. Ah, eu imprimi também, mas eu guardei em algum lugar aqui. Tá cheio de documento aqui, eu guardei em algum lugar aqui, não tô achando agora. É, então, só para o pessoal entender, são 18 questões e a gente encaminha para uma cópia para a família, né, preencher, e uma cópia para a escola preencher, responder essas 18 questões, tá? Esse é o Snap 4. Isso mesmo. Você tem mais alguma pergunta aí? Tem mais pergunta, Adri. Deixa eu abrir aqui o roteiro. Ó, enquanto eu abro aqui o roteiro, quero mandar um beijo muito especial para a minha mãe, o meu pai, os meus filhos que estão lá em casa assistindo, e a minha sobrinha, filha, lá de São Pedro, está assistindo, minha irmã, toda a minha família, meus amigos, um beijo para vocês. O meu pastor está assistindo, Dri. Olha, Eu vi. que legal. Então, um beijo para todo mundo. Muito bom. Dri, posso fazer a próxima pergunta? Pode fazer a próxima pergunta. Ok, então nós falamos dos recursos, né, para o tratamento. E aí, essa é uma pergunta que eu recebo muito aqui também na clínica, a respeito de medicamentos, né? Então, está perguntando assim, ó, quais são os medicamentos mais comuns usados no tratamento? Quando a gente vai falar de medicamento, né, Dri, muitas famílias às vezes assustam, né, não querem medicar as crianças e tal. Então, eu achei uma perguntinha também bem legal para a gente tratar aqui sobre o medicamento. Entendi. Ah, tá. Só voltando à última pergunta, Você repetiu a pergunta, agora que eu lembrei que eu não respondi essa pergunta. Como é feito o tratamento para criança, para pessoa que tem TDAH? Então, são feitos de 2 formas. O tratamento é terapêutico, então ele pode fazer com terapia com psicopedagoga quando atrapalha a aprendizagem. Quando entra a questão social, a agitação,
dificuldades em lidar com outras pessoas, dificuldades na escola. Então, aí é feita a terapia com a psicóloga. E o tratamento também ele é medicamentoso. Então, são esses dois caminhos, terapêutico e medicamentoso, tá? Em alguns casos, quando não é um caso de TDAH leve, né, nós temos temos três níveis de TDAH. O leve, o moderado e o grave. Eu vou mandar um beijo para minha prima, ela tá falando aí, ela tá lá nos Estados Unidos assistindo a gente. E ela também é da área da saúde, também trabalha na área da saúde. E ela tá assistindo aí, acompanhando a gente. Então, um beijo para você também. Bom, então assim, com relação à questão medicamentosa, eu vou falar alguns nomes aqui que são alguns nomes feios, tá? E depois a gente traduz quais são esses nomes, tá bom? Bom, então assim, o tratamento, ele é feito com alguns estimulantes. Então, eu vou falar um nome feio aqui agora, tá bom? Metilfenidato, tá? Ou então, o tratamento é feito com a lisdexanfetamina. Metilfenidato, se não me falha a memória, é o nomezinho mais comum que a gente ouve falar no tratamento, que é a Ritalina. E esse outro nome aqui, agora eu não sei falar exatamente qual é o nome dele comercial, o nome dele mais conhecido. E também são utilizados no tratamento, na parte medicamentosa, alguns tipos de antidepressivos, tá? Agora, qual medicamento a criança vai utilizar, isso tem que ser avaliado pelo neuropediatra, tá bom? Ou pelo neurologista. Porque ele vai avaliar qual é o nível de desatenção que esse indivíduo tem e a idade que ele tem. Então, geralmente, né, a prática nossa aqui em Araçatuba é de que o uso de Ritalina se inicia com a criança a partir de 6 anos, tá? Então, a partir de 6 anos, o neuropediatra já inicia o uso de Ritalina. Antes disso, antes de alcançar os 6 anos, o neuropediatra utiliza outros medicamentos. Bom, esse uso, tem uma outra perguntinha aqui que eu recebi aqui. O uso do medicamento, o uso da Ritalina, também tem o uso da sertralina, né? Ontem a gente teve essa pergunta também. Não, a gente que conversou, né, Aline, sobre o uso da sertralina. Então, assim, eu já tive pacientes que teve o uso da sertralina, mas aí durante um tempo o resultado já não estava sendo bom. E aí a gente o neurologista trocou de sertralina para Ritalina. Mas existem outros nomes também que eles utilizam. Dentro da Ritalina também existem vários tipos de Ritalina. Dri, eu acho legal a gente enfatizar aqui que nós, enquanto psicopedagogas, nós não medicamos. Às vezes os pais, né, quando nos procuram, já falam assim, você vai dar remédio para o meu filho? Então, fica claro que nós, profissionais da educação, nós não medicamos. Nós, né, como você já explicou, é toda uma equipe, né, para cuidar dessa criança. Então, nós encaminhamos para o neuro, para que ele analise se a criança precisa ou não dos medicamentos, né, Dri? Eu acho bem legal a gente falar isso aqui. Sim, exatamente. Então, assim, os terapeutas, né, o psicólogo, o psicopedagogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, não fecham um diagnóstico. Só que o neuropediatra ou o neurologista, ele precisa da nossa avaliação. E ele une a minha avaliação, a avaliação da fono, a avaliação do TO, a avaliação da psicóloga, e com a junção desses relatórios e o relatório escolar, que é um relatório que eu utilizo. Você também utiliza aí, né, Aline, o relatório escolar, que a gente pede para a escola relatar como é o comportamento dessa criança. Então, aí ele é quem fecha um diagnóstico.
Em alguns casos, são muito claros para a gente, mas nós não podemos nem emitir um diagnóstico e nem entrar na parte medicamentosa. Nós também não podemos receitar o medicamento. Bom, quais são os efeitos que eu tenho visto aqui na clínica, em alguns casos, do uso da Ritalina, que seria o medicamento mais conhecido, né, para esse caso. Algumas crianças apresentam dor de cabeça de início, ou algumas crianças perdem o apetite, né, ou aumentam o apetite. Eu tenho uma criança que apresentou um pouquinho de náusea, e aí reduz também um pouco do apetite. Então, assim, cada criança vai apresentar alguma situação. Em outros casos, não tem nenhum sintoma, não tem não apresenta nenhuma dificuldade com relação ao uso da Ritalina. Quando a criança não se adapta com a Ritalina, aí tem que voltar a retornar no neuro, e aí o neurologista vai fazer a troca por algum outro medicamento que também tenha a mesma função, tá? Só para explicar para vocês, assim, bem rapidamente, existe uma parte do nosso cérebro que é responsável pela concentração, que é responsável em se concentrar, responsável pela atenção. Então, quando essa partezinha nossa do cérebro não está funcionando ok, de acordo com a necessidade que eu preciso, então aí o médico é quem vai entrar com o estimulante, que é o que vai estimular essa parte do cérebro que é responsável pela atenção e pela concentração. Então, na verdade, a Ritalina não é um calmante e também não dopa a criança. A criança não fica dopada, sonolenta, não existe nada disso, tá? A Ritalina ela tem que ser utilizada minutos antes de ir para a escola, né? Porque no caso o interesse do uso da Ritalina é para que a criança se concentre na escola. Então ela vai fazer o uso, toma o café da manhã, se ela estuda de manhã, toma o café da manhã, né? Toma o remedinho dela e vai para a escola. Ele tem um efeito mais ou menos de 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas. Isso depende do nível, né, do nível de TDAH que a criança apresenta. Se ela for muito agitada, menos agitada. Então, assim, essa criança vai ter um efeito de 4 horas. Então, quando ela volta já para casa, ela já não tem mais aquela agitação toda. Ainda fica um restinho de efeito. E isso vai reeducando o cérebro, vai falando para ele, olha, precisamos desacelerar um pouquinho. Então, assim, com o tempo, você percebe uma educação cerebral muito grande, né? A criança vai se concentrando mais, tendo mais atenção naquilo que é necessário, tá? Então, desmistificando, Ritalina não dopa, Ritalina não é calmante, tá? Pode ser que ela tenha a transparência de que a criança fique calma, mas ela não é calmante, tá bom? Ela é um estimulante para a parte do cérebro que é responsável pela atenção e concentração. Deixa eu só falar mais um pouquinho. Eu só falar mais um pouquinho de uma outra pergunta que veio aqui. A criança que utiliza a Ritalina, ela vai usar esse medicamento a vida inteira? Será que ela vai precisar utilizar medicamento, o tratamento medicamentoso para o resto da vida? Então, que para cada caso. Então, com o passar do tempo, com o nosso amadurecimento, né, quando a criança atinge a fase da puberdade, da adolescência, que é a fase hormonal, é a fase que o hormônio é quem está administrando, está tomando conta, então a criança tende a se acalmar um pouco mais. Então ela tende a desacelerar um pouco. Até mesmo porque a gente consegue perceber que
que os adolescentes ficam mais quietinhos, mais calminhos. E assim, na fase adulta, nós vamos nos tornando mais conscientes de que nós não podemos, né? A gente controla mais os impulsos. Então, pode ser que a gente utilize um medicamento um pouco, um outro medicamento, ou que com terapia a gente consiga se controlar e não precisa necessariamente de medicamento. Então, isso vai depender do nível de cada um, se é do nível leve, moderado, grave, e disso que vai depender. Mas na maioria dos casos, chega um momento em que já não é mais preciso do uso do medicamento. Legal. Rodrigo, quero ler uma pergunta aqui para a gente finalizar, né? Gostou? A gente vai conversando, a hora passa que a gente não vê, né? Mas para a gente finalizar, então, a nossa live, tem uma pergunta aqui que eu achei super legal, que por coincidência do meu pastor, estou tão feliz que ele está participando. Ele perguntou assim, ó, qual o tempo de cada terapia, né? No caso que nós aplicamos, e quantas vezes por semana é indicado o nosso atendimento psicopedagógico para a criança que possui o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Vamos responder para a gente finalizar. Então tá, jóia. Então funciona assim, ó. Nós, psicopedagogas, nós vamos trabalhar com a parte da aprendizagem. Então, por exemplo, se a criança apresentou, se ela apresentou dificuldades na escola, como o que acontece bastante, assim, que a gente percebe aqui na clínica, é que a criança chegou num diagnóstico muito tarde. Os pais eles têm bastante dificuldade. Então, quando se fala de alfabetização, ela vai apresentar dificuldades na alfabetização, na leitura, na escrita, na matemática, até que se chegue a um medicamento que está no ponto de concentração, tá? Até que se chegue num medicamento que agora está tudo ok, né? Ela consegue se concentrar no tempo necessário para a aprendizagem. Então, a gente tem que fazer esse tratamento da parte de aprendizagem até que ela consiga acompanhar a sala de aula, ela consiga acompanhar a turma. Só que o nosso atendimento, além de ser para suprir essa defasagem que ficou por um diagnóstico tardio, nós também vamos desenvolver, a gente também desenvolve atividades para que a criança tenha percepção de detalhes. Então, a gente vai dar essas atividades que a gente posta, que tem uma paisagem, e você tem que procurar uma coisinha que está ali escondida, atividades de percepção visual, atividades de concentração. Então, tudo isso a gente faz na clínica também. Então, assim, esse tempo dentro da clínica vai depender da defasagem dela até que ela consiga acompanhar a escola. Quando ela consegue acompanhar a turma dela, ela já tem alta. Tá? Então, não tem como a gente definir exatamente. Então, eu tenho crianças aqui que teve um diagnóstico muito tarde e não se alfabetizou na época certa. Tá? O TDAH, ele mascara muitos outros diagnósticos. Porque se a criança tem desatenção, não se concentra, não acompanha a turma, não aprende, existem casos que a gente recebe aqui que se levantam hipóteses de dislexia. Se pode levantar a hipótese até de deficiência intelectual. E aí, quando a criança vai, a gente encaminha já com urgência para o neuropediatra e ele já entra com o medicamento, a criança tem uma transformação muito grande. E aí ela já consegue ir aprendendo. E a gente vai vendo que não era uma deficiência intelectual, a gente vai vendo que não era uma dislexia, uma descalculia. É porque ela não se concentrava, então ela não retinha conteúdo. Ela não retém aprendizagem, tá? Nós também fazemos a visita escolar. Na visita escolar,
nós explicamos para os professores como ele vai trabalhar com essa criança na sala de aula, tá? Então, a gente também faz essa orientação, porque existem técnicas para trabalhar com essa criança em sala de aula. Para os pais que estão aí nos assistindo agora, existem algumas dicas. Eu vou deixar essas dicas aqui só para a gente finalizar, tá bom? Então, primeiro, a criança que tem TDAH, ela tende a ter um mau relacionamento social. E isso atrapalha, isso é ligado diretamente com a autoestima da criança, tá? Então, assim, ela pensa que ela não consegue acompanhar os coleguinhas, ela é desajeitada, ela deixa muitas coisas cair, não consegue ficar sentada, ela esquece as coisas. Tudo aquilo que precisa de muita atenção, concentração, ela tem muita dificuldade, fala muito rápido, perde detalhes. Então, assim, tudo isso faz com que quando ela tenha consciência, ela entenda que tem alguma coisa errada com ela mesma. Os pais precisam entender que a criança que tem TDAH, ela tem comportamentos impulsivos, isso e inconscientes. Então não é porque é uma criança mal educada, não é porque é uma criança que o pai não soube falar, não. Na questão, as pessoas pensam que é isso, o pai não pôs limite, o pai não educou, ou não soube falar, não, porque é impulsivo, aquilo acontece sem que a criança tenha controle, tá? Agora, como os pais vão falar com essa criança, vão lidar com essa criança? Com comandos objetivos, comandos claros e curtos, né? Não tem muita necessidade de ficar explicando muitas coisas, e os comandos precisam ser um comando de cada vez. Então, eu não posso falar para essa criança, faz isso, 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 várias coisas ao mesmo tempo. São vários comandos. Então, eu preciso ligar ela para fazer uma coisa, depois ela faz outra, e respeitar isso também, essa dificuldade que ela tem. Porque muitas crianças que têm TDAH, elas sofrem com bullying também. Por ser desajeitado, passa e esbarra alguma coisa, deixa alguma coisa cair. Então, elas sofrem muito bullying também. Então, assim, os pais precisam ser sensíveis a isso, procurar atendimento, procurar um tratamento, né? Faz a investigação de tudo, como funciona, como tratar, como cuidar dessa criança. E os professores dessa criança, se ela tem esse diagnóstico, a escola precisa saber para que ela também avalie de forma diferente e trate essa criança de forma diferente. Para que ela não venha amanhã ter uma baixa autoestima, uma depressão, ou sofrer bullying, ou coisas desse tipo. Ótimo, Dri. Olha, vamos finalizar então? Vamos finalizar então. Será que tem alguma dúvida aí? Se alguém quiser colocar alguma dúvida, alguma sugestão, algum tema para uma próxima live, a gente está aqui para isso mesmo, para esclarecer as pessoas. Então, Dri, o pessoal está perguntando, teve um pessoal que conseguiu entrar agora só no finalzinho, se a live vai ficar gravada. Então, sim, pessoal, a live vai ficar gravada, tá? Por 24 horas. Então, quem pegou só o finalzinho, dá para assistir, é joia? E também o pessoal está perguntando como que faz para entrar em contato com a gente. Então, você que entrou agora, né? Eu, Aline Viana, psicopedagoga, atuo aqui em Pereira Barreto, ok? Aí aqui no nosso Instagram já tem todos os contatos, tem também as outras redes sociais, o telefone, o Facebook. E a Adri, né? A Adriana Ramires, psicopedagoga em Araçatuba, tá bom? Então, quem quiser entrar em contato com a gente, pode chamar aqui. Tem na nossa página aqui do Instagram, tem todos os nossos contatos, tá bom? Então, já vou me despedir, né, dos meus Nós amigos. Temos um site também. Não esquece que a gente não pode esquecer de falar do nosso site. Ah, é verdade, Dri, muito bem lembrado, né? Nós temos uma parceria, né, eu e a Adriana, do site
É www.clinicasuperação.com. Não tem BR, né, Dri? Não, não tem BR. Vou repetir então, ó. www.superaçãoclínica. Ah, é ao contrário. Superaçãoclínica.com. Não tem o BR, tá bom? É. E nesse site nós temos perguntas e respostas para os pais, as perguntas que a gente mais recebe aqui dos pais. Legal, gente. Que legal. Nós temos uma brinquedoteca que tem vários jogos pedagógicos, jogos de alfabetização online, tá? Criança, vocês podem acessar, não tem, lá está totalmente selecionado e seguro. Nós temos orientações para as escolas lá também. E nós temos as páginas que direcionam para a psicopedagoga de Andradina, de Araçatuba e de Pereira Barreto. Aí lá vocês vão ver o nosso site, aliás, o nosso currículo, as nossas redes sociais, endereço, telefone, tá tudo lá no nosso site, tá bom? Isso mesmo, Ju. Superaçãoclínica.com. Esse é o nosso site. De lá também, se quiser enviar mensagem para a gente pro WhatsApp, tem como enviar sugestões, dúvidas, tá bom? É só enviar por lá também. Então, nós temos Facebook, Instagram e o site, então tem vários caminhos aí. E se vocês conhecem outros pais que têm um filho com essa situação, ou alguém que vocês queiram indicar, né? Quem vocês perceberem aí que precisa de avaliação, nós estamos à disposição, tá bom? Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando aí, tá? E se vocês quiserem também deixar sugestão, outro tema que vocês também apresentam bastante dificuldades, nós temos logo logo uma live para falar sobre TOD, que não é o TOD de chocolate. É o transtorno opositivo desafiador, que é pouco conhecido, mas que existem vários casos, a gente tem recebido vários casos, que não é fácil trabalhar, tá? Mas a gente vai fazer uma live aí agora, logo logo a gente já vai agendar, para falar sobre TOD, tá bom? E logo logo que vocês precisarem, a gente está à disposição e a gente vai falando também, tá bom? Um beijo para todo mundo. Dri, quero fazer meu último agradecimento, né? Não menos importante. Quero agradecer ao meu esposo que está aqui comigo, meu técnico, que veio, né, auxiliar. Beijo, amor, tá atrás do celular. E um beijo para todos. Obrigada, né, pela participação de todos, ok? Fiquem com Deus. Tchau, Mayumi, um beijão. A Alice também estava aí, minha filha entrou agora também. Tá lá de casa acompanhando. Beijão para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Aline, você vai gravar daí a live? Você vai deixar gravado daí? Vou deixar. Então tá joia.